Dicas para um pão perfeito. Você quer saber aí como fazer pães perfeitos? Pães caseiros? Nós temos que saber algumas coisas sobre fermentação, sobre farinha. Vou conversar um pouquinho com vocês aí, minhas amigas, o porquê que eu uso cada tipo de ingrediente para uma massa básica de um pão, tá? A massa básica de um pão, ela necessita de farinha. Farinha de trigo, que por sua vez tem suas propriedades, e essas propriedades permitem que se forme uma rede de glúten. Essa rede de glúten é formada por duas proteínas da farinha, a gliadina e a glutenina, que quando unidas com trabalho mecânico e também hidratadas com água, formam uma rede de glúten. O que tem a ver a rede de glúten dentro do processo da fermentação? O glúten funciona como uma parede de uma bexiga. Enquanto os fungos do fermento estão se alimentando dos açúcares e também dos amidos danificados presentes na farinha, esses gases produzidos serão retidos pela rede de glúten. Então, conforme os gases são emitidos, a minha massa cresce. Crescendo, eu tenho uma massa mais aerada com mais sabor. Como que eu sei, assim, em casa, o que eu devo fazer para dar certo ou não um pão? Primeiro, o fermento fresco é o que eu mais gosto de utilizar, tá? O fermento fresco, ele tem que ter uma cor bem clarinha, tá? Ela parece assim um creme, um sorvete de creme bem clarinho. Se esse fermento começa a ficar mais preto ou mais escuro, esse fermento já tá perdendo, assim, o poder de fermentação. E o que acontece? Eu não vou ter o mesmo resultado do que com fermento fresco de boa qualidade, tá? O que eu quero explicar? Olha, quando eu pegar a receita lá de pão que tiver água morna, Ribeirão Preto, gente, eu moro em Ribeirão Preto, tá? Ribeirão Preto é quente pra burro. O que acontece? Se eu colocar água morna, dependendo da água morna que eu colocar, meu fermento é vivo. Meu fermento é vivo, coisa viva não combina com coisa quente. E aí o que acontece? O fermento morre. Preste atenção, coloque líquidos em temperatura ambiente. Mesmo que demorar um pouco mais para fermentar, seu produto também vai ser melhor lá no final do processo. Não tenha pressa, tá? A pressa é inimiga da perfeição. O sal entra na composição do pão. Por que o sal entra na composição? Porque além de dar sabor para os pães, tá? Ele também contribui para a elasticidade da massa. Então, assim, o sal tem essas duas funções. O açúcar vai interferir no meu processo de fermentação e também na coloração do pão. Quando eu tenho massas que usam ovos, o que vai acontecer? Quanto mais gema, mais macia a minha massa no meu preparo. A maioria das massas aí que nós pegamos de pães caseiros, de alguns outros pães industriais, encontramos a necessidade também aí de usar o leite em pó. Por que usar o leite em pó? O leite em pó é um ingrediente que ele vai equilibrar o pH da massa, ele vai deixar uma massa mais harmonizada em relação ao sabor da acidez dela. Então o leite em pó, nesse caso, ele é essencial para que o seu pão se torne um pouco mais leve, tá? Tipo de farinha, pessoal, prefiram as farinhas de boa qualidade. Farinhas de boa qualidade, aprendam com o meu amigo Gasal lá no canal dele, viu, Gasal? Tô te chamando aqui porque eu tenho certeza que meus amigos que estão assistindo aí, ó, quer saber o que é teste de glúten. Gente, procura isso lá no canal do Gasal, ó, que lá tem. Gasal explica tudo direitinho, aproveita, vê, se inscreve no canal dele. Ele é tudo isso e muito mais, tá? Então vamos lá, mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho falando sobre panificação. Panificação, pessoal. Quando eu faço a minha massa, que é a minha mistura, eu tenho que deixar essa mistura descansar um pouco antes de mexer novamente com ela para modelar. Porque esse tempo que eu fiz a massa e deixei descansar, ela ganha elasticidade novamente para quê? Para que eu possa modelar. Quando eu faço a modelagem do pão, o que eu tenho que esperar acontecer? Ele dobrar de volume para assar. Quando ele dobrar de volume para assar, o que eu faço? Eu vou escolher
a temperatura do meu forno aí por volta de 180, 200 graus e vou levar esse pão para estar assando, tá? Depois de assado, eu posso estar recheando, fazendo o que eu quiser com ele, mas assim, dica, não assar pão em forno muito quente. Pão em forno muito quente, sai pães pequenos no final da produção, tá? Sempre que utilizar ingredientes, veja a data de validade. Sempre que fizer suas receitas, confira passo a passo todo o modo de preparo e confira em todos os seus ingredientes para ver se tem tudo antes de fazer a receita. Meça como peça a receita. Se a receita está pedindo em grama, coloque em grama. Medidas caseiras pode fazer você errar uma receita inteira. Às vezes vale muito mais a pena fazermos tudo certinho e termos um grande resultado no final do que atropelarmos todos os passos e degolarmos os nossos pescoços na cozinha.